A gente vai falar sobre depressão. Vocês aguardem só um pouquinho aqui que eu vou... Deu, pessoal. Então, voltando, nós vamos falar sobre a depressão. Vocês viram que agora, antes do meio-dia, eu postei lá para vocês conteúdo de depressão e suicídio e um vídeo falando sobre depressão. Vocês vão ler esse conteúdo depois e vão olhar aquele vídeo lá, tá? Hoje eu não vou colocar o vídeo aqui e nem colocar a aula, devido a gente estar um pouquinho, né, mais, um pouco depressa hoje. Quando a gente se organizar melhor nos horários, vai estar melhor. E também por ser simples esse conteúdo. Vocês lembram que vocês viram o sistema nervoso, tá? A maioria já me entregou o resumo. Quem não entregou ainda mande, estou recebendo, tá, gente? E vocês vão ter esse até terça para fazer. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, gente, as aulas agora não são enviadas mais quinzenalmente, é semanalmente, porque voltou às aulas presenciais. Alguns de vocês estão indo, outros não. Eu continuo, a princípio, até setembro, dando remoto, tá, gente? Estou com atestado médico para continuar remoto. A princípio, depois da segunda dose da vacina, em setembro, estarei voltando e também dando presencial para aqueles que vão e remoto aqui no Meet para aqueles que estão em casa também, tá? E também para aqueles que estão indo. Mas... voltando, então, o assunto é semanalmente. Hoje, terça, eu estou dando, provavelmente terça, ou se tiver que trocar o horário, a semana que vem estarei dando novo conteúdo. Agora, vocês têm uma semana para fazer. Se não for terça, vai ser outro dia, mas esse vocês vão ter que me entregar até terça. Mas é bem simples dessa vez, gente. Por isso que eu dei o sistema nervoso para vocês entenderem a questão do cérebro, a questão das divisões dele antes, tá? Todo mundo tá me ouvindo, me vendo, gente? Sim. Sim. Tá. Porque agora o Meet anda mudando, né? Ele tá um pouquinho diferente, né? A gente aparece só numa telinha ali embaixo quando fala. Cada semana ele um pouco de depressão e suicídio, que é de extrema importância com vocês. E depois a gente vai na questão das drogas nas próximas aulas, tá? Se eu não me engano, eu não lembro para você se ainda vai drogas na próxima ou na outra, mas logo a gente vai entrar, a gente ainda vai ver o sistema respiratório e os órgãos dos sentidos, tá? Que estão interligados aí no sistema nervoso. Então, por isso a gente inseriu. Eu costumava trabalhar a depressão em setembro, vocês vão ver por quê. Mas em setembro a gente pode retomar, tá? Então, o que vocês acham que é uma depressão, gente? O que é depressão? Alguém tem depressão? Mesmo quem não queira falar que tem, ou tem alguém na família, ou teve, mas sabem falar o que é depressão? É uma doença que atinge que sistema? Sistema nervoso, né, pessoal? Nervoso, por isso eu trabalhei, né? É uma doença que hoje... inúmeras pessoas estão sofrendo cada vez mais. E com a pandemia, me parece que ela aumentou, tá, gente? Eu vou dar uma lida no texto para vocês e a gente vai comentar. Apesar de quando vocês lerem, olharem o vídeo, todo mundo vai entender, porque não é uma novidade. A maioria de vocês já devem ter ouvido falar, ou tem alguém na família, ou até mesmo pode ter passado ou passar por esse problema. Ele é bem comum, mais comum que a gente... Ele é comum hoje, a gente costuma dizer que ele é comum feito uma gripe hoje, tá? Então, depressão. Quem sofre de depressão, isso é o que tem lá para vocês lerem depois, mas não é porque eu estou lendo aqui que vocês não vão ler, vocês precisam ler novamente lá, tá, gente? Depressão. Quem sofre de depressão não precisa sentir culpa e não existe razão para ficar envergonhado. Não é sinal de fraqueza ou falta de vontade. Você não se sentiria envergonhado se necessitasse tratar outras doenças? Então, também não deve ficar envergonhado de ter depressão e fazer tratamento. Isso é tabu
tabu, gente, passou o tempo de ficar envergonhado, tá? Então, é um tabu. A gente pode sim ir lá, pode tratar, tá? Não tem mais que ter essa história, só tem depressão quem é louco, só se suicida quem é louco. Isso aí são conceitos do passado, gente, tá? Hoje é comum, hoje é necessário tratamento. Vamos seguir no texto que vocês vão entender melhor. Depressão é mais comum do que as pessoas imaginam. Tenha certeza de que você não está sozinho. Ela acontece em todas as idades, em ambos os sexos, em qualquer fase da vida, gente. Não é uma doença de adultos e idosos, gente. Ela é infantil e adolescentes. Muitos adolescentes na idade de vocês têm. Tem que cuidar. A adolescência talvez seja... Hoje, a adolescência e a fase idosa sejam as mais atingidas. A infantil também. Talvez por que isso? Vocês acham? Vai ter explicação. Depois eu vou dizer por que nos adolescentes tem altos índices. Nos idosos eu já vou adiantar para vocês. O idoso, ele trabalha, ele é ativo, aí vem a aposentadoria, vem a idade avançada, às vezes com problemas, com doenças, problemas financeiros, né? O dinheiro às vezes diminui lá na aposentadoria e ele acaba entrando em depressão. Tá? Então, qualquer fase de vida, tanto homem quanto mulher, ninguém está isento. Vamos continuar. Todos os dias podemos conviver com algum sofrimento ou tristeza que é momentâneo. Sentir tristeza momentaneamente no diário, pessoal, é normal. Eu, vocês, familiares de vocês, os amigos de vocês. Tristeza e alegria fazem parte do nosso dia a dia. Tem momentos que a gente vai estar feliz, tem momentos que a gente vai estar triste. O que eu tenho que cuidar? Quando a tristeza é demais, se prolonga por várias semanas, um mês, não consigo mais estar feliz, só tô triste, nada tá bom. Opa, é um sinal para ver, tem alguma coisa errada aí. Ou eu estou feliz, daqui a pouco eu vou lá para a tristeza. Tá? De manhã eu tô feliz, à tarde eu caio na tristeza e de noite eu tô feliz de novo. Isso também é um alerta, gente. A gente não muda radicalmente. Vai ter um dia que a gente vai estar triste e depois vai estar feliz. Mas se isso acontecer todo dia, de eu mudar várias vezes em 24 horas, também é prestar atenção. A felicidade eufórica demais também é perigoso, tá, gente? A gente tem que manter dentro... eu tô feliz com a minha vida, mas dentro da normalidade, né? Então, isso é típico de pessoas com depressão e tem uma outra doença que é o transtorno de bipolaridade, que a gente não vai entrar aí, mas os médicos que fazem o diagnóstico, eles sabem, né? Geralmente é o psiquiatra, mas pode procurar um clínico geral lá no posto, que ele vai indicar, ele vai saber qual é o transtorno depressivo. Existem vários, tá, gente? Vamos continuar. A gente está falando nela no geral. É normal ficar triste porque um ente querido que faleceu ou passar por um momento melancólico. Depressão do luto, gente. Perdi alguém, algum familiar hoje. Vou ficar triste, com certeza. Até quando eu posso ficar triste? Eu vou ficar triste por uns longos dias. Mas se essa tristeza, depois de uns 30 dias, mais ou menos, começar a influenciar na minha vida pessoal, pode não ser mais um luto, pode ser uma depressão pós-luto. Aí já é sinal de alerta. No início, ficar triste com qualquer situação, até mesmo com luto, é normal da vida, gente. Não pensem que é só vocês, que é só eu. Todos ficam tristes, toda a humanidade, isso faz parte, mas tem que cuidar se isso não vai se prolongar. Após um curto período de tempo, a vida deve voltar ao ritmo normal e não há mais prejuízo para a qualidade dela. Se haver prejuízo, tem que prestar atenção. O termo depressão se refere a uma tristeza persistente ou perda de interesse e prazer na maioria das atividades, tá? Ou seja, eu começo a me desinteressar. Vocês, no caso de vocês, vamos dar ênfase para vocês que são adolescentes. Me desinteresso por estudar, por ir na escola. Tem aqueles que não gostam de estudar. É normal não gostar
gostar, mas a gente sabe que é necessário. Nem tudo a gente gosta na vida, gente, tá? Vocês pensam, vocês já estão numa fase de vida que começam a ver o que gostam e não. Só um pouquinho, gente. Quem tem criança em casa, ó, filho. Então, o que mais que vocês podem... eu gostava dos meninos jogar videogame, sair, fazer tal coisa. Assistir. Agora, na pandemia, a gente está meio limitado. Olhar TV, olhar filme, ler um livro. O que acontece? Cuidar, se perdeu o interesse de alguma coisa que gostava, pode ser uma depressão. Então, vamos continuar. Os sintomas, então, mudanças no apetite ou no peso. Ou eu vou comer demais e engordar, ou eu vou comer de menos e emagrecer, ficar desnutrido. Vai ter reflexo no meu corpo, sim. Aí tem as meninas, a questão da bulimia e da anorexia, aquelas meninas modelos que emagrecem demais ou vomitam após comer, que é a chamada bulimia. Aquilo é um transtorno depressivo, sim, gente. É a busca pelo corpo perfeito, acaba entrando numa depressão. Tem menina que tem anorexia que se come uma alface, uma folha, entra em depressão. É complicado, né, gente? Mas acontece, principalmente quem tá na carreira de modelo, na carreira artística, tá? Mudanças no padrão do sono. Ou eu durmo demais, ou eu começo a ficar com insônia na noite, que é o horário que tu costuma dormir. Também tem que prestar atenção. A agitação ou retardo nas respostas do movimento, que é notado pelas outras pessoas. As pessoas começam a notar, fulano tá só tirado no sofá, tá só dormindo, tá lerdo para fazer as coisas, ou tá numa ansiedade, faz tudo rápido, a professora deu atividade hoje à tarde, à noite ele tá entregando para a professora porque ele tá desesperado, nem que ele entregue errado, mas ele vai entregar. Também tem que prestar atenção. Vocês viram? Eixos que saem 8 ou 80 no modo de dizer, chulo. A gente sai da normalidade, tá? Não tem o equilíbrio, que as coisas não são demoradas exageradamente, mas também não são rapidez. Se tem um tempo, por exemplo, para entregar atividade, não necessita ninguém enlouquecer e me entregar hoje à noite, por exemplo. Tá? Então, quem está numa situação de depressão pode acontecer isso, tá? Perda de energia, se sentindo cansado durante todo o tempo, dificuldade para se concentrar ou tomar decisões, fica indeciso, eu vou ou não vou, faço ou não faço, estudo ou não estudo, repito do ano ou não repito, vou na aula do Meet, não vou, quero, não sei se quero mais, o que quero da minha vida, o que quero fazer, importante, gosto ou não gosto daquela pessoa, tá? Indecisão. Sentimento de inutilidade ou culpa, começo a me culpar e me sentir inútil. Pensamentos repetitivos de morte ou suicídio. Aí chegou, gente, complicado, tá? Se chegar nesse pensamento de morte, suicídio é porque é grave. Aí procura o médico imediatamente se chegar nisso. E se ver alguém que está assim na sua família, de vocês, gente, amigo ou conhecido, passem isso para eles e tente falar com alguém que faça ajudar essa pessoa. Nós vamos falar no suicídio e chega a isso. Infelizmente, algumas pessoas chegam, tá? Existem diversas causas de depressão. Não tem explicação definitiva na ciência ainda, tá, gente? Por que algumas pessoas têm transtorno, outras não? Séries de fatores, tá? Algumas vezes identifica as causas, tá? Ou o pai e a mãe têm, o filho pode ter. O pai e a mãe têm, o filho não precisa ter. Às vezes ninguém da família tem, a pessoa tem, não se sabe ainda como é que é. Características individuais podem trazer, tá? Fatores fisiológicos e bioquímicos, desequilíbrio dos neurotransmissores lá no cérebro, que a gente viu no sistema nervoso, por isso que a gente viu o cérebro, pode estar um desequilíbrio lá no nosso cérebro que faça com que a gente entre. E aí é só medicamento, gente, tá? É só medicamento que a gente controla, tá? Existem pessoas que necessitam, que só a terapia com psicólogo, na igreja, na religião, falar com alguém, não basta, tá? Por isso que tem que ser ir no médico para ele identificar.
Medicamentos antidepressivos é comum o tratamento junto com terapias, tá? Psicológicas, terapeutas ocupacionais, terapias religiosas, para quem tem alguma religião também ajuda, cada um na sua fé, na sua religião. Quem não tem religião ou fé também pode procurar outras situações, tá, gente? Mas é importante a ciência e o medicamento estar juntos, sim. Às vezes só uma não adianta. Tem pessoas que vai lá na sua igreja, tá bom. Outro não. Outro só vai no médico e tá bom. Cada caso é um caso, gente, tá? Exercício físico, a prática de exercício físico é muito importante. Agora, nem quem está indo presencialmente, pessoal, não está tendo educação física. Educação física é teórica, está tendo, mas não está fazendo na escola. Mas se vocês têm pátio em casa, pode se mexer e se movimentar e fazer em casa mesmo. Ou coloca um vídeo na televisão, no YouTube tem vídeos de exercícios físicos. Isso ajuda a mente. E o suicídio, gente, agora? Aí, a forma branda a gente já falou, né, gente? E quando chega na forma grave, que a pessoa pensa no suicídio ou vai para o suicídio? Aí vão dizer, o que a professora está querendo falar em suicídio? Isso aí não se fala. Alguém pode pensar. Você fala, gente. Vocês podem falar para os familiares de vocês que isso não é mais tabu na nossa sociedade. Por que a gente tem que discutir esses assuntos assim e não se esconde? Antigamente, quando uma pessoa se suicida, até hoje, a lei, ela diz que não se deve dizer que foi um suicídio. Deixa a mãe dar aula, filho. Por quê? Para não constranger e não colocar a pessoa naquela suscetibilidade. Mas a gente deve falar no suicídio em geral. Não ficar falando fulano se suicidou. Tu viu que o fulano se suicidou? Tu viu que o fulano se matou? Não, a gente deve falar no geral que isso acontece. E que nós... Eu, como professora, vocês, como alunos e todos os cidadãos da sociedade, a gente tem que tentar ajudar para diminuir. Vocês estão vendo que pessoas assim que a gente pensa que não tem o porquê ir para um suicídio. Às vezes estão com uma profissão boa, tem uma vida que muitas pessoas querem e não vão se suicidam, gente. Não tem gente passando fome lá na rua, agora na pandemia, com o seu cartaz pedindo lá no sinal, por favor, um alimento e não foi para o suicídio, não que ela deva ir. Mas o que acontece? Não tem classe social, não tem idade, não se tem situação. Eu não preciso estar numa situação de dificuldade, nem numa situação de felicidade para evitar. Qualquer uma pode me levar. Então, o suicídio. Até você terminar de ler este parágrafo, uma pessoa vai ter se suicidado no mundo. Imagina, gente, quando eu terminei de ler esse parágrafo, uma pessoa se suicidou. Todos os dias, 32 brasileiros tiram a própria vida. E esse artigo é de 2017, gente. Quase 1 milhão de pessoas se matam por ano. Uma a cada 40 segundos no mundo, gente. É muito suicídio. A gente não fica sabendo, né? São mais vítimas que todas as guerras, homicídios e conflitos civis somados. Para cada morte por suicídio, existem outras 10 ou 20 pessoas que já tentaram fazer o mesmo. Tem aqueles que tentaram, gente. O Brasil é um país com índices baixos perto dos outros países. 6 casos por 100 mil habitantes. Melhor que não tivesse nenhum, né? Contra 12 da média mundial, mas vive um momento delicado. Enquanto os índices estão caindo na maioria dos países, as taxas brasileiras avançam. Entre 2002 e 2012, o número de casos subiu 34%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos. Vocês viram que eu ia falar na adolescência? 10 a 14 anos é a idade que está subindo bastante, além dos idosos, pessoal. O aumento chegou a 40% de acordo com o levantamento do mapa da violência, que o suicídio também entra nesse mapa da violência junto com o homicídio, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses dados dessaladores. Talvez é a primeira vez que vocês estão ouvindo esses dados, pessoal. E já deu para perceber que é alarmante, né? É porque o suicídio costuma vir acompanhado de um fator que contribui pelo alastramento. O silêncio, gente.
Ele fica aumentando porque nós, sociedade, nos calamos frente a eles, nos calamos frente a várias situações. A gente não pode se calar, gente. A gente tem que falar. Agora vocês viram que nós estamos falando na escola. Vocês devem sair daqui, falar para os familiares, mostrar esse texto, mostrar esses vídeos, encaminhar nos grupos WhatsApp para os amigos, familiares e falar que isso ocorre sim. A gente não tem que ter vergonha de falar. A gente tem que ter vergonha, gente, quando a gente não fala e perde uma pessoa por um suicídio. Isso não é mais tabu, isso não é mais feio. Feio é não falar, gente. Prevenir não é feio. Precisamos falar, tá? Só um pouquinho, gente, que fechou aqui a minha página. Já vai voltar. Tá? Então, o que acontece? Não é agradável falar sobre quem se matou ou tentou se matar. Não é agradável, né, gente? É ou não é? Não é. Mas é necessário. Por quê? Vai doer falar? Pode doer, mas eu posso estar evitando outro. Quando eu chegar para uma pessoa e falar assim, ó, eu vou te explicar sobre depressão e suicídio, ó, não é legal, tu perde a tua vida, se tu tá depressivo, procura. Não é feio chegar e falar, agora é feio, eu talvez não falar e deixar com que isso aconteça, tá? Entender os fatores que levam ele a discutir o assunto, tá? É as únicas armas que a gente tem no suicídio. Não existe outra arma se não seja prevenir, tá? Reconhecer os sinais de quem é um possível suicida, tá, gente? Que sinais? Vocês que estão nas redes sociais toda hora, pessoal. Tem como a gente reconhecer. Quando eu ver um sinal desses de alguém, vamos ficar em alerta e vamos prestar atenção. Se a pessoa continuar colocando isso, vamos ajudá-la, tá? Frases ou publicações nas redes sociais que falem de solidão, isolamento, culpa, autodepreciação, quer dizer, não estou gostando de mim, desejo de vingança, hostilidade, coisas como não faço nada direito, sou um lixo, não quero sair da cama nunca mais uma madrugada sem sono, quero que todo mundo se dane, vocês não vão precisar mais se preocupar comigo. Impulsividade, aumentar o uso de álcool e drogas, que a gente vai ver drogas mais adiante, que está ligado. Mudanças drásticas de peso, dirigir perigosamente, uso frequente de emojis negativos, é aqueles no Facebook lá, sentindo-se triste, sentindo-se sarcástico, sentindo-se com ódio, prestar atenção. Perguntas sobre métodos letais, facas, armas, pílulas, venenos entre si. Enaltecer e glamorizar a morte, ou seja, bom seria morrer. Desfazer-se de objetos pessoais e dar adeus. Esse artigo foi publicado, pessoal, na revista Super Interessante em julho de 2017. Passou-se quantos anos? 4, né, gente? Agora julho. Esses dados, não sei se não alterou. Que bom se tenha alterado para menos. Mas até o ano passado, quando eu dei essa aula, o ano passado, eu tinha outros vídeos que em setembro eu vou publicar para vocês quando chegar o dia da prevenção do suicídio, que é 10 de setembro. A gente vai voltar lá. E aí a gente vai poder ver esse ano como tá. Tem até o mês Setembro Amarelo, campanha da prevenção do suicídio. É o mês que a gente fala sobre isso, tá? Como falta 3 minutos para acabar a aula, gente, eu vou dizer o que é para vocês fazerem. Vão ler o texto, vão olhar o vídeo em casa, vão pesquisar mais, se vocês quiserem, na internet, revistas, jornais sobre depressão e suicídio. Não se baseiem só no que eu postei. Tentem procurar mais coisas. E vocês vão escolher, vocês vão elaborar um cartaz em casa ou um vídeo falando, vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Nesse cartaz ou vídeo, vocês vão falar sobre prevenção do suicídio e os fatores, como é que faz para proteger esse suicídio. E vão, quem fizer o vídeo também vai falar sobre isso, só quem fizer o vídeo vai falar, quem fizer o cartaz vai tirar foto do cartaz, quem fizer o vídeo vai me mandar o vídeo falando sobre isso, até terça-feira que vem, não é difícil. Alguém quer falar sobre o que eu falei isso? Eu sei que a
gente não vai ter tempo para discutir. Essa aula seria muito maior para vocês me trazerem exemplos, se conhece alguém, não citando nomes. Eu vou dizer para vocês da adolescência, por que é mais que eu fiquei de dizer? Mudanças hormonais na adolescência, que vocês vão ver lá nos outros sistemas, endócrino e reprodutor, pode nos levar à depressão, tá? Nós estamos em transição da infância para a idade adulta. Isso mexe com o nosso cérebro e faz com que tenhamos mais depressão. Querem perguntar nesse 1 minutinho final, gente? Lá no privado e no grupo vocês podem comentar se quiser. Que aqui não vai dar tempo porque vocês têm aula agora, tá? Não. Nada para comentar, gente, nesse minuto final? Não. Não? Mas se quiserem fazer comentários, comentem lá, olhem, tá, gente? Em setembro a gente volta e continua, tá? Eu vou parar a gravação para liberar vocês, tá? Tá. Estão liberados, tá? Para aula da matemática que vem, você marca o horário certo, então, com vocês. Tá, gente? Tá. Boa semana.